Boa noite, pessoal, a paz do Senhor Jesus Cristo. Essa é a Igreja Invisível e nós estamos na página do Facebook Rema Apostólica. Eu sou o pastor Valmir Reis e hoje é segunda-feira, dia 11 de maio de 2026. Hoje é mais uma noite de escola de discípulos e eu tenho certeza que o Senhor Deus quer falar conosco de uma maneira toda especial. Que você abra o teu coração e permita que Deus fale contigo. Mas antes, quero dar uma boa noite para todo o povão amigo da Baixada Santista, Litoral Norte e Litoral Sul. Cidade de Cubatão, boa noite na paz de Cristo. Cidade de Santos, boa noite na paz de Cristo. Cidade de São Vicente, boa noite na paz de Cristo. Cidade do Guarujá, boa noite na paz de Cristo. Cidade de Bertioga, boa noite na paz de Cristo. Praia Grande, boa noite na paz de Cristo. Uma boa noite para todos os meus irmãos e amigos. Estamos aqui com o restinho de gripe para glorificar o nome de Jesus. Na verdade, a gripe foi embora, mas ela deixou umas sequelinhas para me conviver ainda uns 2, 3 dias e até vencer totalmente, né? Estou com os ouvidos entupidos, não sei nem do que eu estou falando direito, mas estou aí. Patrícia, você abriu a live hoje, hein? Entrou na sala, pegou a chave da mão da Ana e disse, pode deixar, Ana, que hoje eu vou entrar na sala primeiro. Boa noite, Patrícia Araújo. Boa noite, Ana Magalhães. Ana Magalhães foi a segunda a entrar. Então, a Patrícia foi a primeira. Patrícia tá ficando crente, viu? Tá chegando cedo na live. Boa noite, pastora Renata. Boa noite, na paz do Senhor. Estamos aqui, né? Para a glória de Jesus. Show. Passa pra turma aí, né? Eu já avisei todo mundo. Avisei todo mundo aqui. Todos que eu tenho telefone, eu avisei. É isso aí, pessoal. Nós estamos estudando aqui o capítulo 2 de Efésios, falando sobre os 3 movimentos da salvação. Estava na porta desde as 20 horas. Nossa, já são 8h13. Eu tô atrasado, hein? Eu tô atrasado. 8h13, não tinha nem percebido, mas eu entrei atrasado. Mas tô aqui e é isso que importa. Eu tô pensando que é 8 horas ainda. Já é 8h13. Vamos lá, pessoal. Nós já passamos por 2 movimentos e vamos entrar no terceiro, né? Passamos por 2 movimentos e vamos entrar no terceiro. O primeiro movimento foi do versículo 1 ao versículo 3. Boa noite, Ramos, a paz de Cristo. Boa noite, a paz de Cristo. Vamos lá, pessoal. O primeiro movimento foi capítulo 2 de Efésios, do versículo 1 ao 3, que mostrou, nesse movimento, nós aprendemos que a nossa condição sem Deus, quem nós éramos sem Deus, né? O Adelso está mandando boa noite para todo mundo. Ele está junto com a Ana. Boa noite, Adélcio. Deus te abençoe, meu filho. Nesses versículos 1, 2 e 3 de Efésios 2, nós aprendemos o seguinte: nós estávamos mortos espiritualmente, vivíamos seguindo o curso deste mundo, vivíamos debaixo da força da carne, da natureza pecaminosa, da lei do pecado e da morte, vivíamos debaixo das influências espirituais contrárias a Deus, né? Forças demoníacas, diabólicas,
que influenciavam a nossa vida. Era uma condição completa de afastamento. Essa é a nossa situação. Então, nesse primeiro movimento, nós estávamos afastados de Deus. No segundo movimento de Efésios capítulo 2, nós estudamos do versículo 4 ao versículo 10. E nós vemos aqui a intervenção de Deus. Quando Deus entra na história, na nossa história, e nos salva. Foi uma verdadeira intervenção de Deus. Nós estávamos a caminho do inferno, mas nós encontramos a salvação pela graça de Deus, né? Graças a Deus. Foi do versículo 4 até o versículo 10, né? E o resumo dessa lição é o seguinte: Cristo nos deu vida, ou seja, Deus nos deu vida com Cristo, nos salvou pela graça, não foi por merecimento, e nos ressuscitou espiritualmente. Não vem das obras da salvação, nós aprendemos que ela vem mediante a fé. A salvação não é conquistada, ela é um presente de Deus. Tá? Aprendemos também que agora temos um novo propósito, viver para as boas obras. Eu não sou salvo pelas boas obras, mas por ser um salvo, eu cumpro as boas obras. É diferente. Boa noite, Beth, boa noite, Zana, boa noite, Meire, boa noite ao povão amigo. Vamos entrar agora no terceiro movimento para a salvação. Reconciliação e nova identidade. Reconciliação e nova identidade. Vamos versículo por versículo, vamos meditar versículo por versículo e vamos ver se a gente aprende alguma coisa aqui, né? Deixa eu aqui. Vamos lá, pessoal. Me perdoe, mas eu estou ainda com a sequelinha da gripe aqui, mas eu vou vencer. Vamos lá. Versículo 11 de Efésios 2. 2 de 11. Onde que é, pastor? Efésios 2, versículo 11. Diz assim: lembre que vocês, os não-judeus, amém? É importante saber que quando Cristo veio, tá? Ele era judeu, e o povo dele era judeu, e ele veio para o judeu, mas os judeus não quiseram reconhecer ele como Cristo, não quiseram reconhecer ele como a porta da salvação. Eles não quiseram, eles rejeitaram. Tem um versículo que fala, veio para os seus, mas os seus o rejeitaram, né? Mas existia o grupo judeu, o grupo de judeu. Mas também existia outro grupo, que a Bíblia chama de não-judeus. Nós fazíamos parte desse grupo, os não-judeus, também conhecido como gentios, povos. Tá? Então tinha judeus e os povos, judeus e os não-judeus. Era assim que Deus enxergava as pessoas do mundo. Eram chamados de incircuncidados pelos judeus, porque não tinham a marca, porque não tinham o selo, não tinham a circuncisão, que era uma marca exclusiva do judeu, né? Que chamam a si mesmos de circuncidados por praticar a circuncisão. O que é a circuncisão? A circuncisão é a marca que Deus deixou para o povo judeu. Todo primogênito, quando nascia, tinha que circuncidar, tinha que levar essa marca em si, como a prova de que eles pertenciam a Deus, faziam parte da raça eleita, do povo eleito. O judeu era circuncidado, tá? Aquele que guardava a lei, tá certo? Lembre do que vocês eram no passado. Então, o versículo 11 vai ainda falar a respeito do passado dos gentios, dos não-judeus.
Então o comentário é esse aqui, ó. Paulo começa a falar sobre os gentios, que são os não-judeus. Lembrando que antes eles estavam separados do povo de Deus. Os judeus não tinham a marca, ou seja, os gentios não tinham a marca do povo de Deus no Antigo Testamento, a circuncisão, tá? Então, o povo era separado. Judeu tinha circuncisão e tinha como objetivo guardar a lei, né? E os gentios nem guardavam a lei, nem tinha circuncisão. Era o nosso caso. Nós estávamos incluídos como gentios. Nós éramos o povo gentios. Nós éramos os não-judeus. Nós não tínhamos a circuncisão e nós não guardávamos a lei. Tá? Fique bem entendido isso. Esse é o 2:11. O 2:12. Eu estou indo versículo por versículo, tá? Diz assim, o versículo 12. Naquele tempo, vocês estavam separados de Cristo. Em relação a Cristo, em relação a Deus, os gentios estavam como? Separados, tá? Não tinha comunhão com Deus nem com Cristo. Eram estrangeiros e não pertenciam ao povo escolhido de Deus. Nesse tempo aqui, o povo escolhido de Deus era os judeus, representado pela circuncisão. O povo que tinha marca, que tinha circuncisão e que tinha como obrigação guardar a lei. Tá? Vamos lá. Tá difícil, mas estou indo. Vamos lá. Não tinham parte das suas alianças, que eram baseadas nas promessas de Deus para o seu povo. E neste mundo viviam sem esperança e sem Deus. Aqui tem um comentário resumido que diz assim, ó. Os gentios estavam sem Cristo, sem esperança e sem Deus no mundo. Tá bem? Estavam sem Cristo, sem esperança e sem Deus no mundo. Quer dizer, eles não tinham a circuncisão, eles não guardavam a lei, automaticamente eles não tinham o Salvador, eles não tinham Deus e eles estavam vivendo uma vida sem esperança, destinado ao inferno, destinado à morte eterna. Tá certo? Esse é o comentário do versículo 12. Versículo 13 diz o seguinte: mas agora, olha aqui, ó, a intervenção de Deus, ó. Mas agora, unidos com Cristo Jesus, vocês que estavam longe de Deus foram trazidos para perto dele pela morte de Cristo na cruz. Amém? Quer dizer, gentios, não judeus, era um povo que estava longe de Deus, tá? E que agora, por meio de Cristo, se tornou unido com Cristo e automaticamente se aproximou de Deus e de Cristo pela morte de Jesus na cruz. A cruz trouxe de volta, amém, os gentios. A cruz dá a oportunidade para os gentios voltar para Deus. Tá? Então o comentário do 13 é o seguinte: mas agora em Cristo, aqueles que estavam longe foram aproximados pelo seu sacrifício. O sacrifício de Jesus foi o meio que Deus usou para trazer o gentio para perto de si. Amém? Então, a morte de Jesus na cruz do Calvário, amém, deu a oportunidade para os gentios, o povo sem Deus, o povo que não era judeu, de se aproximar de Deus, de estar junto de Deus, de se unir a Deus. Amém? E nós vamos ver que essa mesma cruz vai unir o judeu com o não judeu e vai formar um povo só. Tá? Vamos lá. Versículo 14 de Efésios 2. Pois foi Cristo quem nos trouxe a paz. Que paz que é essa? A paz é a reconciliação com Deus. Nós estávamos brigados com Deus por causa do pecado. O pecado havia nos separado de Deus. Deus nos tratava como seu inimigo. Por causa do quê? Por causa do pecado. Mas Cristo, ao morrer na cruz, ao assumir o pecado no lugar do homem,
trouxe de volta a reconciliação, trouxe a paz. Agora o homem pode voltar a conviver com Deus em paz, reconciliado, por causa da morte de Jesus, tornando os judeus e os não-judeus um só povo. Essa sempre foi a vontade de Deus. Deus nunca quis essa separação de judeu e não-judeu. Amém? Ele sempre quis formar um povo só, tá? Então, ele pega com a cruz, ele une de um lado o judeu e do outro lado o não-judeu. Amém? E coloca a cruz no meio. E a cruz consegue tornar isso verdadeiro. Amém? Um povo só, um único povo, que vai ser chamado de igreja. Tá certo? Tá? Diz aqui, ó. Por meio do sacrifício do seu corpo, ele derrubou o muro de inimizade que separava os judeus dos não-judeus. Tá? Então tinha um muro que separava os judeus dos não-judeus. Que muro era esse? O muro que separava os judeus dos não-judeus era que o judeu tinha o quê? Tinha as promessas, tinha a lei, tinha a circuncisão. Amém? Então o judeu tinha a presença de Deus por causa da promessa. Tá? Mas agora, com a vinda de Cristo, tudo que o judeu tinha para trazer a presença de Deus deixou de ter valor. Agora só Cristo é capaz de trazer o homem de volta para Deus. Tá? Somente Cristo pode fazer o homem se voltar para Deus. Então agora ele quebra, amém, a posição do judeu e traz o não-judeu para essa posição também. Então agora, judeu e não-judeu têm a mesma posição em Cristo. Tá? Judeus e não-judeus têm a mesma posição em Cristo. Pois foi Cristo que nos trouxe a paz, tornando os judeus e os não-judeus um só povo. Por meio do sacrifício do seu corpo, ele derrubou o muro de inimizade que separava os judeus dos não-judeus. O comentário é esse aqui, ó. Cristo é a nossa paz e uniu dois povos, judeus e gentios, derrubando a separação. Amém? Aleluia. Agora não há mais divisão. Agora não existe dois povos. Agora existe um povo só, unido pela cruz, unido por Cristo. Cristo trouxe os judeus e trouxe os gentios para junto do Pai, para junto de Deus. Essa é a visão de Paulo no versículo 14. No versículo 15 é o seguinte. Ele acabou com a lei, juntamente com seus mandamentos e regulamentos. E os dois povos formou um só povo, novo e unido com ele. Foi assim que ele trouxe a paz. Tá? Tem que entender isso aqui quando fala que ele acabou com a lei. Não é que ele destruiu a lei, que a lei perdeu o valor. Não. Colocou a lei numa nova posição, tá? Da salvação. Quer dizer, os judeus tinham orgulho de ter a lei junto dele. Mas eles também eram incapazes de cumprir a lei. Eles não cumpriam a lei. E além de não cumprir os 10 mandamentos, eles acrescentaram na lei outros mandamentos que não vêm da parte de Deus. Né? Então, eles acreditavam, por eles terem a lei na vida deles, porque Deus deu para eles a lei por meio de Moisés, eles acreditavam que eles eram os exclusivos por ter essa lei. Mas não adianta ter a lei numa pedra e não cumprir. Não adianta ter a lei num livro e não cumprir. Né? Porque cumprir a lei sozinho, na carne, é impossível. Tá? Então tem dois pontos aqui que eu queria tratar com vocês. Primeiro, tá? Ele aboliu a lei como sistema de separação, criando um novo povo unido. Quer dizer, a lei deixou de ser o meio de separação entre judeu e não judeu. Tá? Vamos lá. Tirou a condição de judeu de ser o único povo de Deus. Tá certo? Então não existe mais a lei que condicionava o judeu ser judeu como o único povo de Deus. Não, acabou. Tá certo? A lei vai ocupar um novo espaço
de uma outra maneira. Vamos lá. Primeiro ponto. Isto é, a lei não é mais necessária no sentido de ser cumprida na força da carne. Pois isso é impossível. O judeu exigia cumprir a lei, mas eles mesmos não cumpriam a lei, porque a lei não se cumpre na carne. Ninguém consegue cumprir a lei por força de vontade. É impossível. E o próprio Deus sabe disso. Porque para você ser cumpridor da lei, você tinha que cumprir os 10 mandamentos. Você não podia falhar em nenhum. Percebe? E isso é impossível para o homem. O homem não tem essa capacidade de cumprir os 10 mandamentos sem falhar em um. Ele sempre vai falhar em algum. Percebe? Então, Deus tirou essa condição. Por quê? Porque essa condição era impossível de se cumprir. Ninguém consegue cumprir a lei na força da carne. E o judeu se gloriava na lei, tá? Acreditando que ele podia cumprir a lei pela força da carne, mas sempre caiu no pecado, caiu no erro e não cumpriu a lei, porque a lei é impossível cumprir na força da carne. Então Deus agora o que ele faz? Ele tira essa condição da lei, né? Segundo ponto, pois agora essa mesma, a lei, é cumprida na força do Espírito. É o Espírito Santo que nos ajuda no cumprimento dela. Amém? É o Espírito Santo que nos salvou, que vai tratar com a gente e que vai nos fazer cumpridor da lei. Então agora não é mais na força da carne, agora é na força e no poder do Espírito Santo. Por isso que nós chamamos isso da força da graça, né? A graça nos envolvendo, a graça nos favorecendo e se movimentando por nós. Então, eu não cumpro a lei hoje para ser salvo. Amém? Tá? Eu sou salvo e cumpro a lei. Mas eu não cumpro para ser salvo. Porque se dependesse do cumprimento da lei para mim ser salvo, eu nunca ia ser salvo. Então, primeiro Jesus me salvou e me condicionou ao cumprimento da lei. Tá certo? Então, eu cumpro a lei hoje no poder do Espírito Santo. É o Espírito Santo que me ajuda a cumprir a lei. Tá? Esse é o versículo 15. E agora ele nos condicionou ao novo povo. Um povo só. E chama esse povo de corpo de Cristo. Né? Formou um só povo, novo e unido com ele. Foi assim que ele trouxe a paz. O judeu se achava o único povo, e agora Deus tira essa condição do judeu e forma um novo povo. Judeu e gentio unidos por Cristo. Tá? E forma um novo povo chamado igreja. Vamos para o 16. Assim Cristo veio e anunciou a todos a boa notícia de paz, tanto a vocês, os não-judeus, que estavam longe de Deus, como aos judeus que estavam perto dele. Amém? Tá? O que ele fez? Cristo reconciliou ambos, judeus e não-judeus. Cristo na cruz reconcilia os dois povos e forma um povo só através da cruz. Esse é o versículo 16. Né? O 17 diz assim: Cristo, ele anunciou, o 17, o comentário é esse: ele anunciou paz tanto aos que estavam longe quanto aos que estavam perto. Quem é que estava longe? Os não-judeus. Quem é que estava perto? Os judeus. Tá? Então, no 17, diz assim: assim Cristo veio e anunciou a todos a boa notícia de paz. Anunciou a reconciliação. Tanto a vocês, os não-judeus que estavam longe de Deus, como os judeus que estavam perto dele. Tanto um como o outro agora foram reconciliados com Deus por meio de Cristo. Esse é o 17. O 18 diz o seguinte: e por meio de Cristo, por meio de Cristo que todos nós, judeus e não-judeus, podemos ir pelo poder de um só Espírito até a presença do Pai.
Aleluia. Agora, todos têm acesso a Deus pelo mesmo Espírito. Aleluia. Todos nós recebemos o Espírito Santo e chegamos na presença de Deus por meio desse Espírito. O Espírito Santo nos leva para a presença de Deus. Amém? Fazendo-nos nascer de novo, uma nova vida. Versículo 19. Portanto, vocês, os não-judeus, não são mais estrangeiros nem visitantes. Agora vocês são cidadãos que pertencem ao povo de Deus e são membros da família dele. Amém? Se tornamos povo e se tornamos família de Deus. Os gentios deixam de ser estrangeiros e passam a ser parte da família de Deus. Faz parte, pertence a Deus agora. Agora fazemos parte da família, pertencemos a essa família. Essa é a nova condição que Jesus nos deixou. Amém? Aleluia. Somos povo e família de Deus. Versículo 20. Vocês são como um edifício e estão construídos sobre o alicerce que os apóstolos e os profetas colocaram. E a pedra fundamental desse edifício é o próprio Cristo Jesus. Aleluia. Aleluia. O comentário do versículo 20 é esse. A igreja é comparada ao edifício, com o fundamento dos apóstolos e profetas, e Cristo como pedra principal. Então, quando eu olho para a igreja, eu vejo uma grande construção. Tá? E a igreja está sendo construída por meio do quê? Tá? Primeiro pela pedra fundamental, também, que é o alicerce, tá certo? Que é o baldame desse edifício, que é Cristo, que é o que sustenta tudo, que segura tudo, amém? Ele é o baldrame, ele é o grande fundamento, tá certo? Mas também tem outros fundamentos, fundamentos dados por apóstolos e profetas do Novo Testamento. Amém? Quer dizer, do que está fundamentado a igreja? Em todo o ensino de Cristo, de todas as obras de Cristo, de tudo aquilo que Cristo fez e ensinou, amém? Tá? E por meio de tudo aquilo que os apóstolos também, tá certo? Ensinaram. Então, a igreja, ela é fundamentada nas obras e nos ensinos de Jesus e nos ensinos dos apóstolos e profetas. Amém? Toda a igreja é construída em cima disso. Eita, Jesus. É o ensino de Cristo, é os ensinos dos apóstolos, é os ensinos dos profetas do Novo Testamento, no qual a igreja está fundamentada. E é por meio desses ensinos que nós temos que crescer. Amém? O crente não cresce por ensinos paralelos, que não veio de Cristo, nem dos apóstolos e profetas. O crente só cresce espiritualmente quando ele é ensinado, amém? Pelos ensinos de Jesus, pelos ensinos dos apóstolos e profetas. Quer dizer, a palavra de Deus é o único meio que Deus deixou para o crente crescer. O crente vai crescer numa estrutura firme, forte, amém? Se ele aprender a palavra de Deus. Por isso que Jesus declara lá em Mateus 28, tá certo? Que a principal estrutura da igreja é o discipulado. O discipulado, ele é onde o crente é formado, moldado, é onde o crente cresce espiritualmente. E ele é colocado no corpo. Amém? Ele é discipulado e colocado no corpo. Ele é discipulado e colocado no corpo. É uma pena que os crentes hoje não gostam muito de discipulado. Não gostam muito de aprender. Mas tem que aprender. Tem que entrar no discipulado. Vamos lá. Esse é o versículo 20. 21.
Olha que coisa interessante, ó. Ele mantém, quem que mantém? Cristo mantém o edifício todo bem firme e faz com que cresça como um templo dedicado ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. A igreja, na medida que vai se desenvolvendo por meio do discipulado, ela vai crescendo. Aleluia. Ela cresce e vai se tornando um templo lindo e formoso. Amém? Tá? Quem forma esse templo é Deus. Quem faz esse templo é Deus. A nossa reunião, o estarmos juntos como igreja, forma o grande edifício. Amém? O edifício se reúne, amém, nos cultos, né? Dos discipulados, das escolas de discípulo, dos ensinamentos. É ali que nós vemos o templo de Deus se reunindo e recebendo e adquirindo estrutura espiritual para crescer. Tá certo? Esse é o versículo 21, tá? Esse edifício cresce e se torna um templo santo do Senhor. 22. Assim vocês também, unidos com Cristo, estão sendo construídos, junto com os outros, para se tornarem uma casa onde Deus vive por meio do seu Espírito. Amém? Então, a casa que Deus habita não é o salão de culto. A casa que Deus habita, o lugar de culto, é o ajuntamento, é a igreja junta. Amém? É quando nós se juntamos, aí nós se tornamos a casa, amém? A casa de adoração, de louvor, de glorificação. Então, a reunião dos crentes forma essa grande casa, o templo de Deus, o lugar de habitação, amém? Onde Deus vive por meio do seu Espírito. Então, não é o salão de culto que forma a casa de Deus, mas é a união dos crentes. É os crentes juntos, aprendendo, sendo discipulado, recebendo a instrução. Aleluia. Ali os crentes se desenvolvem, crescem, praticam a comunhão. Isso é muito importante. Tá? E o comentário do versículo 22 é o seguinte: os crentes são unidos e formam uma morada de Deus no Espírito. Aleluia. Oh, glória. Quando nós se ajuntamos, amados, ali Deus enxerga o movimento de casa, a sua habitação, o lugar aonde ele pode se mover e se movimentar. Amém? Não deixe de congregar, não deixe de estar junto, não deixe de participar. Amém? Sabe, uma das coisas que é muito importante na vida do crente é a participação no grupo de discipulado. Né? Eu estou desenvolvendo aí esse trabalho de escola de discípulo, porque Deus tem trabalhado muito no meu coração a respeito disso. Amém? Formar crentes, formar vidas de verdade, formar pessoas para Deus, fazê-las entender o que realmente interessa, o que realmente é importante. Amém? Então, que se você ainda não faz parte do grupo de discipulado, que você, sabe, coloque no coração o desejo de ser um grupo de discipulado, de fazer parte de um grupo de discipulado, né? E você vai crescer, você vai se desenvolver. E nessa reunião, desse grupo, de estar junto, você vai ver que ali Deus se movimenta, que ali os crentes crescem, se desenvolvem, se tornam crentes de verdade. Amém? Vamos lá, para o resumo desse movimento. Aqui Paulo amplia ainda mais a ideia. Antes havia separação, especialmente entre judeus e gentios. Agora, em Cristo, a paz, a unidade e todos têm acesso a Deus. Não é um grupo específico, agora é todos. Amém? Tá? O grupo tem acesso a Deus. Todos unidos em Cristo. Amém? Ele usa imagens fortes desse capítulo.
cidadãos do reino, família de Deus, templo espiritual onde Deus habita. Amém? Tá? O capítulo, podemos se resumir assim, olha. Tá? O versículo 1 é mortos em pecados. Essa era a nossa condição. Né? Nós viemos da morte espiritual. E o que Deus fez? Nos deu vida pela graça. E quem nós tornamos? Do que nos tornamos? Parte da família e do plano de Deus. Oh, glória! Aleluia! Agora, a ideia não é que nós só estávamos perdidos, é que fomos totalmente transformados. Né? Então, nós não paramos na ideia de que estávamos perdidos, não. Nós conseguimos passar por uma transformação. E agora vivemos essa transformação, vivemos essa nova vida que Cristo nos prometeu. Tá certo? Então, no resumo final, Efésios 2 é uma jornada. Tá? Uma jornada de morte para a vida, de separação para a reconciliação, de uma vida sem propósito para uma nova identidade. Amém? Nós estávamos mortos do pecado. Nós estávamos mortos do pecado e agora somos salvos pela graça mediante a fé. Em Cristo, todos são unidos em um só povo. Coisa linda, né, irmãos? Glória a Deus. E aqui eu encerro o capítulo 2 de Efésios. Amém? Então tá aí. Esse é o terceiro movimento que diz aqui, ó. Se eu voltar aqui para o começo. A reconciliação e a nova identidade. Foi isso que Deus fez com a gente, né? Boa noite, Ana! Ana Machado, Ana Rocha, Deus abençoe. Então, Jesus nos reconciliou, né? E Jesus nos deu uma nova vida. Aleluia. A Beth cobrando o própolis com gengibre. E o pior é que eu não estou tomando. Eu estou tomando aqui a pastilha de própolis com gengibre, mas não tem feito um grande efeito, não. Mas vamos, eu vou tomar um chazinho agora e vai melhorar. Então tá certo, pessoal. Então tá aí. Fico com essa palavra aí no coração de vocês. E eu queria chamar a sua atenção. Olha, está na hora de nós buscarmos crescimento espiritual. Está na hora de nós deixarmos de ser crianças, meninos. Entender o nosso chamado. Entender o que Deus quer realmente da gente. Amém? Tá certo? Deus quer que a gente se torne discípulo. Que nós seguimos a Ele. Que nós andemos após Ele. Tá certo? Então que todos nós possamos entender, sabe, para que nós somos chamados. Tá certo? Nós éramos pessoas sem Deus. Nós não tínhamos o Espírito Santo. Nós estávamos destinados à morte. Mas Jesus nos salvou, nos libertou e nos deu um propósito. O propósito de vivermos a nova vida. E crescermos e desenvolvermos essa nova vida. Então que nós possamos entender isso. E nós buscamos isso de todo o coração. Que nós possamos crescer espiritualmente. Faça parte do discipulado. Amém? Que aí segunda-feira você possa estar aqui com a sua Bíblia aberta, nos acompanhando e nós trazemos aí uma palavra de salvação para você. Tá certo? Semana que vem nós vamos estudar Romanos 3, versículo por versículo. E vamos aprender um pouco mais sobre o que Deus fez por nós para que nós fôssemos salvos. Pastor Renata, faz uma oração para nós podermos encerrar. Senhor, meu Deus e meu Pai, queremos te louvar, te agradecer, Senhor, por esta noite maravilhosa, Senhor, por este ensino da Tua Palavra.
Queremos te agradecer pela vida de cada irmão que participou desta live, Senhor. Queremos te louvar por tudo, Senhor Jesus. Queremos te louvar, Senhor, somente a Ti, Pai. Porque o Senhor é bom, o Senhor tem nos ajudado até aqui. Muito obrigado, Senhor, por ter dado graça para o pastor, por ele estar fazendo essa live, Senhor. Continua conosco, Pai. Nos dê, Pai querido, uma noite de paz e de tranquilidade, Senhor. No nome de Jesus. Amém. Então, semana que vem, a gente vai falar de Romanos capítulo 3. Então, eu desafio você a ler Romanos 3, versículo por versículo. Vá lendo um versículo por dia aí, tá certo? E Deus vai falar com você. A semana que vem, a gente vai tratar de Romanos 3, palavras de salvação. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, grande amor de Deus, com as santas consolações do Espírito Santo, esteja sobre todo o povo de Deus, e todo o povo de Deus diga amém. 1, 2, 3, vitória, vitória, vitória. Vitória com glória, triunfo. Tchau, pessoal. Até segunda-feira que vem. Tili, meu amigo. Boa noite, Tili. Deus te abençoe.